já temos a professora Kátia. Nós já temos a professora Kátia já aqui presente. É um prazer. Muito obrigado pelo aceite. Está sem áudio. Entendeu? Agora sim, agora sim. Então tá bom. Então, a professora Kátia, ela trabalha com química medicinal, bastante tempo, né, na USP, e ela, então, vai tratar, então, do tema de química medicinal numa visão mais de avanços, né, e mudanças que houve nessa área de química medicinal. Então, eu passo a palavra para a professora Kátia e muito obrigado. A comissão agradece a sua disponibilidade. Imagina, obrigada, João, pela apresentação, pelo convite. É um imenso prazer estar aqui com vocês. E deixa eu compartilhar, então, aqui a minha apresentação. Vai dar certo. Deixa eu só compartilhar, então, aqui, aí vocês me avisam se estão conseguindo ver. Conseguimos sim, por gentileza. Tá ótimo. Ok, pode começar. Boa palestra. Obrigada, desculpem um transtorno, essa vida remota acaba acontecendo esses imprevistos. Novamente, eu queria agradecer muito o convite, é um prazer estar aqui com vocês, e eu vou falar, então, um pouquinho sobre o que a gente vem desenvolvendo no nosso grupo de pesquisa, que é relacionado, então, com química medicinal computacional. Então, algumas visões aí do que vem acontecendo na área e atrelado ao que a gente desenvolve no nosso grupo. O meu histórico, eu fiz toda a minha formação no Instituto de Química de São Carlos, da USP, então trabalhei com o professor Albérico, fiz mestrado, doutorado, desde a iniciação, mestrado, doutorado nessa área, tentando, que meu foco sempre foi o meu interesse na área biológica, né? Então, eu sempre quis entender como é que algumas substâncias apresentavam atividade biológica, outras não. Então, com esse intuito, eu atrelei métodos teóricos, métodos computacionais em estudo de substâncias bioativas. E aí, desde 2006, eu trabalho na USP como docente, e aí tenho algumas áreas de pesquisa que eu vou deixar para falar para vocês um pouquinho mais para frente. E 2020, né, como tem sido um ano bastante atípico, né, para o mundo inteiro. Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Não sei se estão me ouvindo, deixa eu ver aqui. Estão me ouvindo? Vamos sim, professora. Eu acho que caiu de novo, né? Vocês, por favor, vão me dando um feedback aí para... Então, em 2020, como tem sido esse ano bastante atípico, ficou cada vez mais patente, então, a importância da ciência, dessa área biológica, na busca pela vacina ou, né, medicações aí para auxiliar o tratamento dessa pandemia que estamos ainda passando, essa questão da tecnologia, né, onde, né, nós imaginaríamos que aulas online fôssemos depender tanto da tecnologia, de métodos, de algoritmos, então, para reuniões, para aulas, então, esse casamento, né, entre a tecnologia e a ciência tem sido cada vez mais patente. E aí, desde o início da pandemia, né, então, essa reportagem aqui é de janeiro, finalzinho de janeiro de 2020, ficou, para mim, né, bastante destacada essa reportagem, que mostra exatamente
o quão poderosas podem ser as ferramentas computacionais para auxiliar diversas áreas da ciência, da tecnologia, e, no caso, essa área biológica, o desenvolvimento de candidatos a fármacos, né? Então, esse daqui foi um trabalho que foi demonstrado aqui, o que a gente chama de reposicionamento de fármacos, então, já, né, fármacos já disponíveis no mercado, e que nessa busca, né, com urgência por um medicamento para o tratamento da Covid, os chineses, então, fizeram os primeiros estudos aí de reposicionamento de fármacos usando métodos computacionais. Então, a química medicinal é uma área extremamente interdisciplinar, então, para a gente ter sucesso em projetos de química medicinal, a gente tem que ter uma equipe formada por especialistas de várias áreas, e eu até fiz uma brincadeira aqui, que há um tempinho atrás, a química era considerada uma ciência puramente experimental, e aí, há várias décadas, a gente tem visto que o casamento da química computacional com a química experimental tem levado a resultados cada vez mais promissores em todas as áreas, né? Área de materiais, área de saúde, e assim como outras áreas também. E aí, eu tenho também uma outra representação aqui que mostra, né, esse aspecto da química como essa área de tentativa e erro. Então, até um tempo atrás, a gente teria, dentro da indústria farmacêutica, a mesma situação. Então, a partir de um banco de substâncias disponíveis, né, fisicamente, eram feitos testes em larga escala para tentar encontrar alguma substância que fosse bioativa em algum ensaio biológico, né? E aí, hoje em dia, de tanta tecnologia, dessa quantidade gigantesca que a gente tem de possibilidade de obtenção de dados, de informação química, então ficaria meio inviável nós conseguirmos tirar conclusões a partir dessa infinidade de dados. E aí vem, então, o grande auxílio dos algoritmos computacionais, né, que nos ajudam, então, a encontrar padrões, a encontrar informações extremamente importantes que estão por trás de todos esses dados, de todos esses resultados, que, por exemplo, a gente pode tirar em alguns minutos uma infinidade de espectros e por trás desses dados informações muito interessantes. E aí, esse casamento entre a química medicinal e a área computacional, né, como é que funciona, né, desse workflow da área de drug discovery? Então, a gente tem um processo bastante complexo, que a gente, né, tem sentido na pele esse avanço, né, essa urgência que a gente tem hoje em dia para um medicamento novo, por exemplo, para a Covid, só que esse avanço, às vezes, pode ocasionar problemas. Por quê? Porque desde a fase aqui pré-clínica, que nós chamamos, né, onde a gente tem a etapa de descoberta mesmo de candidatos aqui, onde a gente começa com uma base, por exemplo, de 5.000 a 10.000 compostos, depois de uma primeira triagem, esse número cai para 250, né, nessa etapa pré-clínica. E aí, essas duas etapas juntas levam em torno de 3 a 6 anos. Então, tem que ser estudos bastante cuidadosos, bastante aprofundados, para selecionar aqueles potenciais hits mesmo, que tenham grande potencialidade de se tornar uma substância bioativa, um candidato a fármaco lá na frente. Então, dessas 250 que passam por essa primeira etapa, elas seguem, então, para os ensaios clínicos, então, são ensaios também bastante cuidadosos, então, é uma etapa bastante lenta também, que a gente tem visto ultimamente, devido à urgência, essa aceleração, mas no normal e leva em torno de 6 a 7 anos, então dentro desses testes clínicos a gente tem a fase 1, a fase 2, a fase 3, que aí o que muda aqui seria o número de voluntários, né, para se avaliar aqui a eficácia e a segurança dessas substâncias. Então, dessas 250 que passam pelos testes clínicos, essas 5, então, né, que são potenciais,
candidatos, elas têm que passar ainda por uma etapa de revisão pelos órgãos específicos de cada país, nos Estados Unidos o FDA, aqui no Brasil a Anvisa, e aí depois transformar isso num processo de larga escala, né? Então, para isso, uma substância só ser aprovada como um candidato a fármaco. Então, para vocês verem o quão complexo, quão demorado e investimentos que são aportados aí durante todo esse processo. E aí, para auxiliar, né, esse processo todo, a gente vê algumas oportunidades que a gente chama, então, da área de Data Science e Drug Discovery. Então, se nós olharmos para o workflow, né, anterior que eu mostrei para vocês, algumas etapas específicas daquele workflow, nós podemos utilizar métodos computacionais, por exemplo, para a identificação do alvo molecular e a sua validação, né? Nesse caso, nós podemos usar, então, em bioinformática, modelagem por homologia, dinâmica molecular, docking. Já na etapa de descoberta de candidato de compostos líderes aqui, nós podemos, então, usar algoritmos que realizam o virtual screening para otimizar as substâncias, né, que são aqui potenciais líderes. Nós temos também uma grande variedade aqui de algoritmos, tanto de docking, de dinâmica, estudos de similaridade, estudos que relacionam estrutura, atividade, e a partir daí a gente pode propor modificações moleculares para grupos sintéticos, e aí a gente parte, então, para os outros ensaios, tanto in vitro quanto in vivo, e depois para ensaios clínicos. Então, aqui seriam as principais etapas onde os métodos computacionais podem auxiliar todo esse processo tão complexo de desenvolvimento de um candidato a fármaco. E quais seriam os grandes desafios, né, que a gente tem observado ao longo dos últimos anos? Então, a gente tem uma ampla variedade aqui de áreas onde a gente pode utilizar, então, métodos computacionais, tanto para a detecção de sítios de binding ou de ligação, algoritmos de docking que cada vez mais têm sido, né, desenvolvidos com melhor confiabilidade, algoritmos que também consideram para cálculo de similaridade entre substâncias químicas, técnicas de machine learning, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, ou data mining, análise de redes, transcriptoma. Então, todas essas áreas que a gente também tem visto bastante com relação a, por exemplo, a biotecnologia, né? Então, os métodos computacionais têm uma grande abertura de uso em várias áreas desses processos nos dias atuais, e cada vez mais aparecendo mais possibilidades de uso de métodos computacionais. No caso de machine learning ou a inteligência artificial, então o que a gente vê é que a gente precisa, como input, né? Por exemplo, conjuntos, estruturas de moléculas, que cada vez mais a gente tem bancos de dados que compilam, né, as estruturas, tanto sintéticas quanto naturais, que seriam grandes fontes ali de descoberta de novos candidatos a fármacos, ou técnicas, né, usando dados, por exemplo, de DNA, RNA, metabólitos. Então, tudo isso tem sido bastante utilizado para tirar informação, assim como dados, né, de testes clínicos, eventos adversos. Então, em mãos, com esses dados todos em mãos, o que a gente pode fazer? Usando, então, técnicas, né, passando aqui, né, como ilustrado aqui nessa figura, por técnicas de aprendizado de máquina ou inteligência artificial, a gente consegue tirar muitas informações importantes que podem ajudar, por exemplo, na geração de novos antibióticos ou terapias de câncer, fazer predições de condições de saúde, para, de uma certa forma, partir para o que é chamado de medicina personalizada ou medicina de precisão, e tornar, por exemplo, testes, né, clínicos mais rápidos, mais seguros. Então, a área também de predição de atividade, de propriedades, por exemplo, farmacocinéticas, que muitas vezes são muito difíceis de alcançar experimentalmente, ou tem alguns problemas de
realização em laboratório. Então, essas técnicas de inteligência artificial têm ajudado bastante a cada vez mais tornar mais confiável a predição de certas propriedades, tanto farmacodinâmicas quanto farmacocinéticas de candidatos a fármacos. Tá? Então, a gente, né, nesses estudos de inteligência artificial, de machine learning, então, o que a gente precisa é de uma quantidade relativamente grande, né, de dados de substâncias, por exemplo, nesse caso, de dados de substâncias que são ativas para uma determinada finalidade e um outro conjunto de substâncias com atividades inativas, né, perante o mesmo alvo. E aí, a partir disso, as técnicas, então, aprendem, né, os padrões aqui entre as duas categorias, por exemplo, e a partir desses modelos de aprendizado, aí sim a gente consegue, né, tirar informações de novas moléculas, predição de atividade, por exemplo, de uma nova substância proposta ou computacionalmente ou experimentalmente em colaboração com grupos sintéticos, por exemplo. Então, essa é a grande sacada aí das técnicas de machine learning. Então, exatamente o que a gente precisa, como eu disse antes, a gente precisa de uma base de dados, né, com uma grande quantidade de informação, né, de candidatos a fármacos, por exemplo, e aí a gente tem as técnicas, os algoritmos que vão aprender, né, com base nos perfis dessas substâncias, e daí tirar conclusões para conseguir prever, então, a atividade de uma nova substância bioativa. Então, isso que, basicamente, as técnicas de inteligência artificial costumam nos auxiliar. E aí, essas técnicas de machine learning, a gente tem várias possibilidades. Então, a gente pode usar essas técnicas de machine learning tanto para agrupar substâncias, para classificar, ou com a finalidade de construir modelos de regressão. Então, se eu tenho um dado quantitativo de atividade biológica, eu posso, então, construir um modelo de regressão que eu vou poder utilizar para calcular, teoricamente, o dado biológico quantitativo de uma nova molécula, de uma nova substância, e, a partir daí, pensar e racionalizar se é viável ou não a síntese e o teste biológico daquela substância. E aí, dentre essas várias categorias e várias classes de algoritmos, tanto de, né, aprendizado supervisionado quanto não supervisionado, para a classificação a gente tem várias possibilidades. Então, a gente pode usar suporte vector machines, análise discriminante, para regressão, tanto esses métodos de árvores de decisão, redes neurais, para agrupamento, caminhos, métodos hierárquicos, redes neurais também. Então, a gente tem várias possibilidades de aplicar técnicas de aprendizado de máquina para tirar informação em relação a substâncias bioativas e, a partir daí, propor substâncias novas e submetê-las ou à síntese ou à aquisição comercial e, posteriormente, o teste biológico, que aí é o que fecha esse primeiro ciclo aí do workflow que eu mostrei para vocês, tá? Dentro do nosso grupo, quais são as áreas que a gente vem trabalhando ao longo desses últimos anos? Então, o que tem nos motivado é a questão do nosso ritmo de vida, né, atual. Então, nós sempre estamos correndo, nos alimentamos mal, muitas vezes, né, cansados da rotina, não temos, né, falo por mim, inclusive, não temos muita motivação aí para exercícios. Então, esse ritmo de vida, né, atual nos leva à observância de algumas doenças crônicas. Então, a partir disso, por exemplo, doenças cardiovasculares, diabetes, doenças como Alzheimer, câncer. Então, isso que tem nos motivado dentro do grupo. E aí, alguns, né, o que a gente principalmente tenta, né, a descobrir com relação a substâncias bioativas e doenças, é exatamente o comportamento dessas substâncias nos alvos biológicos. E aí, para isso, né, a gente recorre bastante a técnicas de docking,
né? Então, a gente vem utilizando bastante isso para entender o comportamento de classes diferenciadas dentro de uma enzima, de um alvo biológico específico daquela doença que a gente está interessado. E aí a gente utiliza também a técnica de triagem virtual ou virtual screening. Então, a gente, para alguns alvos, a gente tem feito o estudo sistemático, a partir de bancos de dados, a gente faz essa simulação em larga escala de conjuntos contendo 1 milhão de moléculas, por exemplo, no sítio ativo de um alvo biológico, e dali a gente faz várias análises, validações, para selecionar candidatos a inibir ou ativar determinados alvos biológicos. Então, é nessa perspectiva que a gente tem trabalhado essencialmente. E aí, quais são os principais alvos, né, ou doenças que a gente tem trabalhado? Então, a gente tem alguns alvos relacionados, por exemplo, com o metabolismo de colesterol, que são os receptores nucleares aqui, LXR, FXR, alvos biológicos relacionados com diabetes, então nós temos no grupo trabalhos com o receptor PIPAR e a enzima DPP4, temos em colaboração trabalhos com um grupo da UFABC que isola substâncias de produtos naturais e testa em algumas doenças negligenciadas, por exemplo, relacionada com o T-Cruz, que é a doença de Chagas. Recentemente temos, né, então, com esse banco de dados dos nossos colaboradores de produtos naturais, nós temos feito, então, estudos para alvos relacionados com SARS-CoV-2 e também um ramo bastante, nós temos dedicado bastante atenção também nos últimos anos, são alvos relacionados com o câncer. Então, esses dois, o TGF-beta e o ER2, são dois dos alvos que a gente tem trabalhado e se dedicado com maior atenção para entender esses mecanismos moleculares. Então, nosso principal objetivo é sempre tentar relacionar as propriedades moleculares de substâncias que têm alguma afinidade por esses alvos, usando técnicas, né, de quimioinformática, para entender, né, primeiro, a base de tudo, que seriam quais mecanismos estão relacionados ali, mecanismos moleculares, estão relacionados com a ativação ou a inibição de determinados alvos, e como uma consequência seria o uso dessas informações, desses mecanismos aí moleculares, para propor moléculas, substâncias, com maior potência, por exemplo, com menores efeitos colaterais, com perfil farmacocinético mais adequado. Então, é nesse sentido que a gente tem trabalhado bastante com métodos de quimioinformática, métodos computacionais aplicados à química medicinal, dentre eles métodos, né, de simulação. Um exemplo que eu trouxe aqui para mostrar para vocês é um estudo, então, relacionado com o diabetes e também a síndrome metabólica. Então, como eu disse no slide anterior, nosso grupo se dedicou bastante a substâncias que apresentavam atividade frente ao receptor PIPAR e também um conjunto de substâncias que apresentavam atividade frente à enzima DPP4, que são dois alvos bastante descritos na literatura como importantes no desenvolvimento de diabetes e também da síndrome metabólica. Então, nesse caso, a gente tem um trabalho um pouco mais completo, um pouco mais sistemático, aonde nós fizemos, então, cálculos de propriedades dessas substâncias que tinham afinidade por esses alvos, e aí nós utilizamos métodos para correlacionar essas propriedades calculadas com a atividade biológica. Então, esses métodos, né, de QSAR, então nós utilizamos uma gama aí, que eu brinco que são pistas, né, cada método de QSAR vai dando uma pista diferente do que é importante ali na estrutura das moléculas para a atividade biológica. Então, nós utilizamos tanto métodos clássicos como bidimensionais e tridimensionais. Além disso, além dos métodos de QSR, nós fizemos também estudos de triagem virtual, usando, então, bancos de dados de substâncias disponíveis comercialmente, e aí, a partir de várias validações, né, de estudos bastante aprofundados, para selecionar, dentro dessa triagem virtual,
os mais promissores. Depois disso, nós, então, compramos as substâncias e fizemos os testes biológicos. Então, nessa questão da triagem, nós utilizamos, então, o banco de dados, o ZINC, que na época, né, o subset que nós utilizamos tinha em torno de 740 mil compostos. Nós utilizamos, então, esse conjunto atrelado ao dado da estrutura do alvo, e aí nós selecionamos uma isoforma, que era a isoforma delta ou beta, que tinha menos estudos na literatura, não se conhecia muito ligantes, substâncias bioativas para essa isoforma, e aí nós fizemos, então, a triagem, fazendo várias, né, análises secundárias para termos, então, uma certa garantia, né, se eu posso dizer assim, de que as moléculas, então, que nós selecionássemos, teriam maior probabilidade de apresentar atividade biológica no teste in vitro, né? Então, esse trabalho nós publicamos, foi o trabalho do Vinícius, de doutorado. Então, esse foi o primeiro trabalho do grupo que nós conseguimos, então, integrar tanto a parte computacional com a parte experimental. Então, das 5 substâncias que nós selecionamos, na verdade, nós, né, fizemos a triagem e nós compramos 5 substâncias na época, e das 5 substâncias que nós compramos e testamos, 3 delas apresentaram atividade significativa em testes in vitro, então mostrando que os métodos computacionais são, sim, confiáveis, né, partindo sempre de uma análise bastante completa dos resultados, com várias validações, inclusive com substâncias já conhecidas, por exemplo, potenciais fármacos que já estavam no mercado e que tinham dados biológicos para a gente comparar. Então, nós fizemos essa análise bastante direcionada, e aí nós, então, conseguimos incluir e descobrir o perfil, né, de interação dessas substâncias no sítio de ligação do receptor PIPAR. Então, esse foi um trabalho bastante, assim, emblemático, que a gente conseguiu, então, completar o ciclo, né, até a primeira etapa ali da análise do workflow que eu mostrei para vocês, pelo menos. E aí, um outro trabalho, né, que, como eu comentei no slide dos projetos, que a gente tem dedicado bastante atenção, que seria, então, o que, né, eu fui fui contemplada aqui pelo Prêmio de Mulheres na Ciência, da L'Oréal, Academia Brasileira de Ciências e Unesco, que a nossa ideia era o quê? Existia uma via, né, envolvida com o desenvolvimento do câncer, a metástase, o processo todo de metástase, que estava relacionado com a sinalização do mecanismo de inibição dessa citocina, que é o TGF-beta. Então, o que se sabia na literatura é que, inibindo uma das etapas aqui, desse processo todo em cascata para, né, desenvolvimento aqui da sinalização dessa citocina, porque em determinados momentos do desenvolvimento, por exemplo, na etapa embrionária, essa sinalização ela é super importante, porque uma vez que ocorra, né, a ligação aí do TGF nos receptores aqui na célula, dispara uma mensagem para as células se replicarem. Então, na fase embrionária, isso é super, né, esperado e super benéfico. Mas em indivíduos, né, com esse processo, já um processo ali de desenvolvimento de células cancerígenas, esse processo de duplicação, de replicação dessas células, já levaria ao processo de metástase. Então, o que nós pensamos? Então, se a gente encontrar uma substância que consiga inibir esse processo de sinalização e bloqueie essa mensagem de replicação de células, né, cancerígenas, então a gente conseguiria, quem sabe, um potencial candidato aí para tratamento, e essa sinalização ela é bastante encontrada em casos de câncer de mama. Então, o que nós fizemos também foi
os estudos de substâncias, inicialmente de substâncias que já tinham sido testadas na literatura, então essas substâncias tinham dados de atividade biológica, e aí nós, a partir desse banco de dados de atividade biológica para o receptor de TGF-beta, nós tiramos alguns padrões de informação que as substâncias, por exemplo, mais ativas, mais inibidoras, tinham, né, de destaque, e aí, a partir dessas informações, nós propusemos novas moléculas, novas substâncias com modificações nessas regiões importantes e atrelado ao estudo de docking, onde nós víamos a complementariedade com os resíduos mais importantes que eram descritos na literatura, que eram primordiais para a inibição desse alvo. Então, a partir desses estudos, nós também fizemos essa varredura completa, tanto das pistas moleculares, né, a partir do banco de dados de substâncias com uma atividade conhecida, assim como resultados a partir de simulações de docking, fizemos também simulações de dinâmica molecular, e aí, a partir disso, também nós adquirimos comercialmente algumas substâncias e fizemos o teste biológico para ter noção se estávamos indo pelo caminho correto ou não, e aí algumas substâncias também tiveram a atividade ali promissora, indicando que poderiam ser protótipos, essas substâncias poderiam ser protótipos para modificações moleculares e melhora da atividade biológica e, consequentemente, também do seu perfil farmacocinético. Então, a gente tem avançado, né, em cada etapa a partir dos resultados dessas etapas anteriores que nós realizamos nesses estudos. Nessa linha, né, que eu comentei com vocês anteriormente, das técnicas de machine learning, em colaboração com uma professora da computação lá da IASH, né, onde é a minha unidade, nós fizemos um projeto e conseguimos essa colaboração, essa verba da FAPESP em conjunto com a IBM. Então, nós, a partir desse projeto, a gente tem desenvolvido vários trabalhos mostrando a aplicação e a potencialidade de técnicas de machine learning dentro desse processo todo de drug discovery. Então, além disso, também temos aplicado técnicas de machine learning para estudar propriedades farmacocinéticas, né, que, como eu disse antes, é um gargalo desse workflow todo, que é onde o processo, o estudo pode ter resultados muito promissores até o teste in vitro, mas depois tem grandes chances, né, a porcentagem de falhas a partir daí é muito grande, por quê? Devido a esses processos farmacodinâmicos que precisam ser, por exemplo, melhor avaliados, o perfil farmacocinético dessas substâncias, e que muitas vezes, experimentalmente, é um processo complexo, é um processo um pouco impeditivo. Então, se técnicas de machine learning conseguem predizer com uma certa confiabilidade essas propriedades farmacocinéticas e de toxicidade, a gente tem um ganho aí nos estudos de potenciais candidatos a fármacos. Então, a gente tem trabalhado bastante nisso. Também um outro tópico, né, de bastante, assim, que vem tendo bastante destaque na literatura, e principalmente na área de QSAR, é quando a gente tem algumas limitações do conjunto de dados. Então, a gente tem que usar algumas técnicas específicas, como transfer learning ou multitask, porque muitas vezes a gente pode ter um conjunto de substâncias ou de dados biológicos limitados, ou mesmo a quantidade de substâncias para aquele alvo é limitada. Então, a gente utiliza essas técnicas para ampliar a confiabilidade de resultados de modelagem. Então, a gente vem trabalhando bastante nessa área de machine learning, ok? Como eu disse antes, também tem a colaboração com os especialistas da área de produtos naturais. Então, dessa colaboração, então, surgiu um projeto que ainda
está finalizando agora aqui, junto com o professor João Lago, da UFABC, e essa colaboradora da área de computação, a gente tem, então, tentado construir modelos e entender como é que essas substâncias de origem natural, que o professor João isola no laboratório dele, como que elas atuam em determinados alvos biológicos relacionados, por exemplo, com a doença de Chagas. Então, a gente tem utilizado também várias técnicas para entender características moleculares que levam a essas substâncias apresentarem atividade frente ao parasita, e também tentar encontrar, porque como não é um teste específico, alvo específico, então a gente tem feito essa busca por potenciais alvos que essas substâncias do professor João Lago têm apresentado atividade. E, recentemente, nessa linha de produtos naturais, então, o que nós temos feito? Usando essa base de dados do professor João Lago, com uma base de dados também de uma colaboradora da EASH, que também trabalha com produtos naturais, a gente tem feito estudos para alguns alvos relacionados com o SARS-CoV-2. Então, como vocês sabem, o vírus, né, ele tem alguns alvos que a gente chama de estruturais, então, o que tem mais, né, sido relatado na literatura é a spike aqui, que seria essa espícula presente na superfície, na membrana aí do vírus. E aí, existe também, então, os alvos que são relacionados com que a gente chama de proteínas não estruturais, né? Então, são proteínas, por exemplo, a papain-like, e também tem o que a gente chama de principal a protease principal, a 3CL-Pro. Então, são duas enzimas aqui relacionadas com a replicação do vírus. Então, uma vez que o vírus, né, se conecta com o receptor humano, e aí o vírus consegue penetrar a célula, então aí é que atuam essas enzimas para a replicação desse vírus. Então, a gente tem feito dentro do nosso grupo as simulações das substâncias do professor João e da professora Miriam da EASH, ambos, né, de produtos naturais, tanto na enzima, na 3CL-Pro, né, então a gente fez estudos aqui com o ligante cristalográfico encontrado no PDB, para validar os algoritmos de docking e as funções, né, de ranqueamento, de score. A gente, com base em dados já da literatura, a gente tem também validado as principais interações que essas substâncias do professor João e da professora Miriam têm apresentado em relação ao que já se conhece de outros ligantes. Então, também, a partir de valores de energia livre, energia de binding, a gente tem comparado para ter uma ideia de quão próximo e a partir desse parâmetro a gente filtrar, né, quais os produtos, as substâncias de origem natural teriam maior probabilidade de apresentar uma certa atividade frente a essas enzimas. Então, a gente faz esses estudos de energia de binding. Então, a gente tem aqui uma comparação de um dos compostos do professor João e da Miriam com o ligante cristalográfico, né, onde a gente vê que existe ali uma certa complementariedade da substância de origem natural, acaba ocupando o sítio, a cavidade, né, um perfil bastante similar ao ligante cristalográfico, e também realiza as principais interações esperadas para substâncias com atividade frente a essas enzimas. Então, aqui a gente consegue validar esse tipo de resultado, e a gente consegue ver, então, a ocupância aí dessas substâncias no bolsão, na cavidade do sítio de ligação, e a gente consegue também, a partir daí, propor modificações, né? Então, a partir dessas interações, desses perfis de complementariedade hidrofóbica dentro do sítio ativo, a gente consegue, então, propor para o grupo
por exemplo, para os grupos experimentais, possíveis modificações em semissíntese, por exemplo, dessas substâncias para melhora da sua potência e também do seu perfil farmacocinético. Uma outra área também, dentro do SARS-CoV-2, a gente tem investigado um pouco mais essa história da proteína spike. Então, a spike, ela é bastante interessante, que ela tem, então, essa conexão aqui com o receptor ACE2, né? A gente tem aqui a membrana do vírus com a proteína spike, que seria esse alvo estrutural, que se conecta com a ACE2. Então, o que a gente tem observado na literatura é que se a gente também conseguisse encontrar alguma substância que inibisse, né, essa interação, que seria o RBD aqui da spike com o ACE2, a gente poderia ter um potencial inibidor dessa interação. Então, a Camila, uma das alunas do nosso grupo, tem trabalhado nessa área. Ela fez simulações com as substâncias, então, de origem natural, e aí a gente vê exatamente uma das substâncias aqui que apresentou uma certa resultados bastante promissores. Então, pelo menos até o momento, né, essa etapa de docking que nós estamos, nós conseguimos ver que ela consegue aqui, né, preencher essa interface entre o RBD da spike com a ACE2. Então, a gente tem aí a nossa continuidade, que seria agora partir para estudos de simulação de dinâmica molecular e cálculos de energia de binding também. Então, é o ponto que nós estamos atualmente com relação aos alvos para SARS-CoV-2. E aí, para, né, finalizar, o que a gente, então, o nosso foco principal é entender como alguns alvos biológicos para algumas doenças em específico, né, doenças crônicas e atualmente a Covid-19, como é que esses métodos computacionais podem nos ajudar a tirar informação, tanto eletrônica quanto estrutural, e relacionar com dados de atividade biológica, porque aí, a partir desse momento, a gente consegue, então, propor, né, modificações moleculares, a gente pode fazer buscas em bancos de dados a partir de, por exemplo, dados de similaridade, e aí, para obter, então, potenciais candidatos, sempre com esse foco, né, de melhor potência, de melhor perfil farmacocinético, e aí atrelado a testes biológicos, ensaios experimentais, a gente tentar propor mecanismos de ação, assim como possíveis candidatos a fármacos para essas doenças, né? Então, esse é o nosso foco principal dentro do grupo. Queria também, né, parabenizar aqui toda a organização do CIDMOL pela iniciativa, né, dessa mesa redonda, né, para falar de mulheres na ciência, tanto que nós estamos num ano bastante especial, né, onde nós tivemos aí brasileiras participando, então, do sequenciamento do genoma do coronavírus, então, mostrando mais uma vez, né, que tanto a ciência brasileira quanto as cientistas brasileiras são de altíssimo gabarito aqui no Brasil e que vale a pena investir em ciência. Recentemente, né, a notícia do Prêmio Nobel de Química, com 2 mulheres, então, mais uma vez, reforçando a importância, né, de incentivar mulheres na ciência, como a L'Oréal, a Academia Brasileira de Ciências, a Unesco, que tem essa iniciativa também extremamente, né, benéfica, que contempla aí 7 áreas, 7 vencedoras em cada ano. Então, incentivo fortemente as cientistas do Brasil todo a se inscreverem. Todo ano abre a chamada para esse prêmio que valoriza tanto as mulheres na ciência.
E diante disso, a gente lá na IASH, a gente tem feito um evento para estimular meninas na ciência, inclusive a gente já realizou 2 sábados, a gente vai ter agora no dia 28, mais um dia, onde a gente mostra para essas meninas do ensino fundamental e ensino médio quão bela é a carreira de cientista, né? E aí a gente mostra as possibilidades em que elas podem atuar. Então, acho que isso vale muito a pena, inclusive, né, nesse momento que nós vivemos aí, para construir essa geração diferenciada. Então, de novo, gostaria de agradecer imensamente a toda a comissão organizadora do 8º CIDMOL pelo convite, pela oportunidade, todos os meus colaboradores, de todas as instituições que nós temos feito trabalho juntos, os alunos, né, todos os alunos do grupo que já passaram, que estão, sem eles tudo isso não seria possível, ao programa de pós, aos programas que eu participo, a todas as agências de fomento que têm, né, nos dado a oportunidade aí de trabalhar e de contribuir um pouquinho para a ciência brasileira, para a ciência mundial e para a melhoria da sociedade como um todo, e vocês todos aí pela paciência e pela atenção. Obrigada. Acho que eu não estou ouvindo, Érica. Acho que está sem som. Desculpa. Reiterando o que eu falei, parabéns, professora Kátia, muito grata por aceitar o convite, sentimos muito honrados com a sua palestra, com a sua explanação sobre os elementos da química medicinal, atrelados à química teórica e à química experimental e à bioquímica também, não é? É super importante isso, o papel, né, da mulher, né, na ciência, no Brasil, no mundo, não é? Nós somos tão capazes como qualquer outra pessoa, nós somos seres humanos, não é? E é muito importante esse trabalho de incentivo da ciência para as meninas, não é? Nós temos algumas perguntas. Primeira pergunta foi do Bruno. Ele pergunta, professora, como é feito o processo de modelagem de substâncias medicinais? Então, Bruno, o que geralmente a gente costuma fazer se a gente tem uma doença, né, um alvo biológico de interesse, então o que a gente faz é ter um banco de dados, uma base de dados, pode ser base de dados disponíveis online, então a gente tem o QMBL, o Drug Bank, ou alguma substância, algum conjunto de substâncias da literatura que tem uma atividade biológica. Então, a gente costuma fazer o quê? A gente pega essa base de dados, a gente, por exemplo, calcula propriedades moleculares dessas substâncias, e aí a gente usa métodos para correlacionar essas propriedades calculadas para esse conjunto de dados com esse dado biológico. Então, são, por exemplo, métodos multivariados de análise, né? Então, a gente usa esses métodos que a gente vai obter como produto um modelo, né, que vai poder ser utilizado, por exemplo, para prever a atividade biológica de uma nova substância. Então, a partir daquelas propriedades moleculares, daquele modelo obtido, a gente pode calcular essas propriedades para uma nova substância, colocar no modelo e calcular, teoricamente, a atividade de uma nova substância, por exemplo. Então, a gente sempre vai precisar de uma base de dados de substâncias com atividade biológica e a gente vai precisar de descritores químicos, propriedades físico-químicas dessas moléculas para a gente conseguir fazer esse modelo que conecte propriedades com atividade biológica. Então, não sei se eu consegui explicar mais ou menos em linhas gerais como é que o processo acontece. Acho que está desligado, Érica. A próxima pergunta é do Flávio Vinícius.
Professora, como funciona o processo de estudo dos carreadores de fármaco, drug delivery? Oi. Oi, me ouviu? Eu perdi um pedacinho. Vou repetir. Como funciona o processo de estudo dos carregadores de fármacos, drug delivery? Então, é um tópico bastante interessante da área de química, da química medicinal, né? Então, a gente muitas vezes tem substâncias que, por exemplo, são difíceis de penetrar, né? De alcançar um determinado alvo biológico. Então, imaginem, né, às vezes, alguns fármacos aí no sistema nervoso central. Então, para vencer essa barreira, muitas vezes a gente usa alguns carreadores, né, o drug delivery, como a gente chama, que seria, então, essa substância ou esse sistema que carregaria esse princípio ativo até o alvo específico. Então, existem métodos que a gente pode utilizar para simular, né, para tentar entender como proceder com esse mecanismo. Então, isso tem tudo a ver com essa etapa também que eu comentei com vocês, sobre a questão de farmacocinética, né? Então, esse estudo farmacocinético, ou seja, das propriedades de uma determinada substância, propriedades de administração, de metabolismo, podem influenciar nesse processo de entrada da substância bioativa até a sua chegada no alvo desejado. Então, é um processo bastante complexo que, em cada etapazinha aí da modelagem, a gente pode contribuir também para entender todo esse caminho, esse percurso aí bastante complicado de entender. Muito obrigada, professora. Mas temos tempo para mais algumas perguntas. Tem perguntas que são pessoas que fizeram 2 ou 3 perguntas. Então, eu vou escolher uma de cada uma delas para que todos possam ter oportunidade. E vou passar para a senhora senhora pode depois responder a eles no chat, como preferir. Ok? Daniel Oliveira. Os sistemas biológicos são demasiado complexos molecularmente. A modelagem molecular cria modelos reduzidos, considerando a totalidade do modelo biológico. Isso afeta o número de candidatos a fármaco? Érica, voltei. Perdão, hein? Hoje está difícil. Acontece. Vamos lá, vou repetir a pergunta. Tá. Sistemas biológicos são demasiado complexos molecularmente. A modelagem molecular cria modelos reduzidos, considerando a totalidade do modelo biológico. Isso afeta o número de candidatos a fármaco? Sim, sim, com certeza. Inclusive, tem até um gráfico que mostra, né, que de umas décadas para cá, o senso comum mostraria que com a tecnologia que nós temos, com todas as parafernálias experimentais que nós temos, por que não se descobre tantos fármacos, né? Exatamente porque com mais conhecimento, com mais legislação também, então acaba que o processo todo fica mais rigoroso. E dentro da modelagem, o que acontece é exatamente isso. A gente precisa, então, estudar por etapas cada uma desses processos todos, né, e construindo pedacinhos desse quebra-cabeça e que muitas vezes acabam, né, levando mais tempo, é um pouco mais demorado, mas que, né, eu até mostrei, né, depois desse trabalho aí que eu consegui integrar a parte computacional com a parte experimental, deixou patente para mim que quando é feito com muito cuidado nas análises, considerando muitos processos de validações, então esse processo se torna bem mais efetivo. Então a gente tem a capacidade e a potencialidade de chegar num resultado bastante promissor lá na ponta, né, que seria o
os ensaios experimentais. Professora, já chegamos no horário final, né? Tem mais outras 7 perguntas que eu vou passar para a senhora, e a senhora fica à vontade para poder responder ao pessoal no chat do YouTube, que eu acho que vão perguntar mais coisas também. Foi realmente muito interessante, muito esclarecedor. Agradecemos mais uma vez o seu convite. Tenha uma boa noite e bom trabalho e bons frutos. Obrigada.